Caros irmãos, irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. A gratidão faz bem é um sentimento que faz bem às pessoas. Podemos fazer esta pergunta inversamente. O que a ingratidão traz de positivo para a nossa vida? A ingratidão só vai trazer dissabores? O acolhimento com amor, quando nós encarnamos, temos todo este acolhimento através de quem? Dos nossos pais. Aquele acolhimento pela família, aqueles abraços que, na maioria das vezes, somos crianças, não é? Bebês, e depois a gente não lembra mais que passou esses momentos, que nós somos beijados pelos nossos pais, nossas mães nos cheiraram, colocaram você dormindo ali pertinho deles. Este acolhimento muitas vezes fica num passado distante, uma névoa, e que você não consegue relembrar. Mas os nossos pais são os nossos primeiros heróis, o nosso porto seguro, tudo aquilo que nós imaginamos de bom na nossa infância é estar perto do papai, é estar perto da mamãe, estar ali com eles, com os avós, com o vovô, com a vovó. E isso vai trazendo aquela segurança da infância, aquele amor vai se instalando ali por todo o sentimento de família que a criança vai tendo, não é? Mas, quando à medida que crescemos, na medida em que crescemos, as mágoas recentes e antigas se manifestam. Digo mágoas recentes porque estas mágoas recentes são aquelas de todo dia, são as mágoas da família, de se viver em família. E as mágoas antigas são aquelas que vão desabrochando no espírito, porque vêm lá do pretérito de outras encarnações. E depois temos a fase da competição com os pais. E nessa fase de competição, não é, com os pais, que surge na idade da razão, na idade em que o jovem está despertando realmente para a vida, ele começa então a competir com o pai, a competir com a mãe, a achar que o pai está atrasado nas suas ideias, que a mãe serve apenas para fazer a comida dele, arrumar a casa, deixar a sua roupa limpa. E o pai já fica então em segundo plano, assim como a mãe, porque a soberba começa a tomar conta do espírito. Este é um resultado de encarnações passadas, onde o espírito que vem nesta atual encarnação para aprender, para fixar ensinamentos positivos, tem muitos momentos de lembranças do passado, onde ele então reserva lá no seu interior toda uma problemática que ele coloca para fora. Na fase adulta, então, o espírito vai mostrar a sua verdadeira face, aquilo que ele realmente é, ou aquilo que ele começou a aprender e procurou modificar, que ele está represando o seu lado ruim e colocando então aquilo que ele está aprendendo como um aprendizado, obviamente, fantástico para o relacionamento, não é? Para o interrelacionamento que ele está tendo então com seus pais e irmãos, se tiverem, não é?
O modo de equilíbrio desses ódios ocultos do passado que se revelam, este ponto de equilíbrio vai ser o quê? A religião, a educação que os pais estão dando, aquelas conversas que pedem a atenção do filho ou que aproximam o filho da verdade. E os pais não podem negar aos seus filhos, nós já falamos isso aqui anteriormente, o direito de eles se manifestarem dentro do pensamento deles. O pai não pode ser um pai patrão e a mãe, ela não pode querer dominar o pensamento do filho, porque são espíritos que têm os seus pensamentos próprios, que têm o seu humor, que têm a sua vontade de conhecer o mundo, que têm a sua vontade de lançar-se para as novidades, para os desafios. Os pais precisam entender este lado e precisam encorajar o filho, precisam dar forças para que este filho, independente dos problemas que ele tenha, das dificuldades, da timidez, porque a timidez muitas vezes atrapalha, e os pais, impondo determinadas regras de vida e tudo mais, vão ainda fazer com que essas dificuldades aumentem. Então a religião, a conversa, o carinho, o amor, o abraço, o aconchego familiar e o aconchego dos pais principalmente é fundamental. E o que a ingratidão significa para os espíritos? Porque se você é ingrato, você é uma vitrine, não é? Os espíritos estão vendo os seus protetores, amigos espirituais que apostaram na sua encarnação, estão lhe vendo a todo momento. Nós somos vistos e acompanhados a todo momento. No capítulo 4 do Evangelho, no item 18, diz que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Então, se você reencarnou, escolheu aquela família, foi escolhido também, foi aceito naquela família, esses laços da reencarnação, independente dos problemas do pretérito que já aconteceram, elas precisam aproximar, não é? Esses laços devem ser fortalecidos pela reencarnação. E a família, o ambiente familiar, são o campo de luta por entendimentos recentes e tardios, aqueles que estão lá para trás, que também vão elevar esse espírito na busca pelo bom entendimento da vida e deixá-lo tranquilo, tirar dele as ansiedades, porque muitas vezes este espírito ele já encarna ansioso, ele encarna ansioso para acertar, ele encarna ansioso e muitas vezes com dificuldades, sabendo que a prova será difícil, que ele mesmo pediu ou foi imposta para ele, mas enfim, ele encarna ansioso. E aí o papel familiar, o papel dos pais é imprescindível. No capítulo 14 do Evangelho, segundo o Espiritismo, com o título de Honra ao teu pai e à tua mãe, lembra que honrar, neste caso, os pais é um dever do filho. O filho tem o dever de honrar o pai e mãe. Para entender a importância do que nós estamos falando aqui, podemos colocar este capítulo 14 do Evangelho como um dos mais importantes no âmbito do entendimento familiar. E, como dissemos, o ambiente familiar é um campo de luta do bem, onde as pessoas precisam se entender. Se você não amar o seu pai, a sua mãe, se você não respeitá-los, se você não tiver com você este dever, você não vai poder amar o próximo. Você não vai amar o próximo sem amar os seus pais. Vai sempre ficar aquela lacuna, aquela situação de mágoa. Eu tenho um problema em casa, como é que eu vou amar o meu pai, a minha esposa, meus filhos, se eu não conseguir resolver um problema de amor com os meus pais? Jesus promoveu a cura de todos os que se aproximavam
dele com fé para terem a sua saúde restabelecida. Iam procurar Jesus para curarem os seus males físicos e também males psicológicos. Bartimeu, Bartolomeu, a mulher hemorrágica, os 10 cegos, são exemplos que nós temos não só na Bíblia, mas também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de curas e, enfim, de situações complexas que Jesus pôde ajudar. E ele podia. Então, poucos destes foram os agraciados que reconheceram, que voltaram para agradecer Jesus por tudo que ele tinha feito, por ter curado a eles daqueles problemas que eles tinham. A gratidão, meus irmãos, ela eleva a alma, aproxima, nos dá o sentido da vida, ensina o perdão, alivia a consciência e agrada a Deus. Porque para Deus, que nos dá tudo, todos os dias, nós precisamos aprender a ser gratos, porque se não oramos agradecendo a Deus, aos nossos protetores, aos nossos amigos que nos ajudam pela vida, quantos amigos nos ajudam no nosso dia a dia? Quantos são aqueles que estendem a mão para nós nos momentos mais difíceis da nossa vida? E aqueles que não estendem a mão devem ser considerados como irmãos ainda em desenvolvimento. Não devemos acusá-los, apontar para eles os nossos dedos de acusação. Muito provável nós também tivemos momentos de ingratidão, quem sabe até para com eles em outras encarnações. Precisamos ser gratos e entender a vida e agradecer a tudo, a toda esta gama de benefícios que Deus nos concede todos os dias. Deus é o nosso maior provedor, o nosso Criador é Pai eterno. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus tudo que nós temos, porque vem de quem? Dele. Se não aprendermos a ser gratos, como seremos conhecidos pelos espíritos de luz? Como dissemos, somos uma vitrine. Como eles vão nos enxergar? O que eles vão pensar de nós que somos espíritos ingratos, que não reconhecemos absolutamente nenhum benefício que nós temos, as ajudas ocultas, inclusive, que nós temos todos os dias. Como obter sem oferecer? Se nós não oferecemos, como é que nós vamos obter? Nós precisamos desse aprendizado. Como aprender as lições de amor oferecidas por Jesus? Se não sabemos dizer um simples obrigado a quem nos estende a mão, como é que nós vamos abrir um evangelho e fazer uma oração para Jesus e dizer assim: muito obrigado, Jesus, por tudo que eu tenho aqui na minha mão. Olha só, com esses ensinamentos aqui, eu vou conseguir ir em frente, eu vou elevar a minha alma, eu vou chegar onde eu preciso. A terra, morada de espíritos belicosos, rebeldes e ingratos, ela deve ser para nós uma escola de reconhecimento e gratidão. Nós não devemos nos importar com aqueles que são ingratos para nós. Nós devemos sim ser gratos a todos que pudermos, ajudar a todos que pudermos. Aos que desejam com sinceridade elevar-se às moradas dos anjos, necessitam aprender sim a gratidão. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para falar sobre esse assunto. Muito obrigado a todos.